Fala moçada, Thiago aqui na área. Bom, a gente vai falar hoje sobre os irmãos necrófilos. Mas antes da gente falar, vamos dar a notícia aqui, já não é mais em primeira mão, né? Ontem eu tive um probleminha, não consegui gravar um vídeo pra vocês aí falando da morte do Lázaro. Mas o Lázaro foi morto no dia 28 de junho, aqui de 2021, por volta das 6 horas da manhã, numa troca de tiros com a polícia. Vamos fazer um resumão de como é que foi a prisão e a morte do Lázaro, né? Ele, na madrugada do dia 20 pro dia 20, na madrugada do dia 27 pro dia 28 de junho, ele foi na casa da ex-sogra encontrar com a ex-mulher que tem um filho dele e levar um dinheiro pra essa mulher. E alguns vizinhos viram ele se movimentando, até uma câmera de segurança filmou, avisaram a polícia fez o cerco, né? Ele não se entregou, descarregou uma pistola em cima da polícia. E nessa troca de tiros ele acabou vindo a óbito, né? Então ele faleceu no dia 28 de junho de 2021, um tiroteio por volta de 6 horas da manhã. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os irmãos necrófilos do Rio de Janeiro, que atuaram na Nova Friburgo. A história deles é um pouquinho semelhante aí à história do Lázaro, né? E a gente vai falar sobre eles aí. Tem curiosidade de saber dessa história? Acompanha a gente aqui nesse vídeo, beleza? Fala moçada, Thiago na área, e a gente vai falar hoje sobre os irmãos necrófilos que atuaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Esses casos aconteceram entre 1991 e 1996, tá? Esses irmãos eram os irmãos Oliveira, Ibrahim e Henrique de Oliveira. Eles eram filhos de uma família com 4 irmãos, tá certo? O Ibrahim era o mais velho, depois o Ibrahim e o Henrique, os outros 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eles eram filhos do seu Brás de Oliveira e da dona Maria Luísa de Oliveira. O seu Brás de Oliveira já era um cara com histórico de ser antissocial, não gostava de trabalhar com os outros, né? Às vezes ele chegava num determinado trabalho, ele era lavrador, trabalhava com a terra, né? E se tivesse mais gente trabalhando junto, ele pegava as ferramentas e ia embora. Não gostava de trabalhar com os outros, não gostava de estar com as pessoas. Praticamente só gostava de trabalhar sozinho. Se chegasse ele um dia para trabalhar, que tivesse uma turma aí, 3 ou 4 companheiros para trabalhar, fazer um mutirão e eu trabalhar, ele botava a ferramenta nas costas e ia embora. E ele era alcoólatra, tinha um problema de grosópolis. Então o que acontece? Chegava em casa bêbado, descia o porrete na mulher e às vezes batia nos meninos também. E os meninos muitas vezes, para não apanhar, fugiam para as matas e passavam a noite inteira na mata. Às vezes passavam dias na mata com medo de voltar para casa e apanhar do pai. Eles eram uma família muito humilde na região, numa zona rural da cidade de Nova Friburgo, né? E vamos lembrar que a gente está falando de um caso que aconteceu há 25, quase 26 anos atrás. E o que acontece nesse caso? A gente já na época não tinha internet, não tinha telefonia, né? Não tinha... iluminação era mais precária, não tinha muita estrutura urbana. E o que acontece? Então já era mais difícil, tinha pouca iluminação, cidade de chão, etc e tal. E esses meninos já não tinham contato, não iam no centro da cidade de Nova Friburgo, ficavam na zona rural, né? E não eram alfabetizados, não iam pra escola, né? E tem essa história de violência toda do pai. E o Ibrahim e o Henrique, eram os 2 mais velhos, né? Já se demonstravam mais agressivos, né? Eram pré-adolescentes mais rebeldes. O Ibrahim tinha uma mania de matar os animais, né? E abusar desses animais depois de mortos. Eles eram crianças. O Ibrahim era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo carregou ele. Né? E aí o que acontece? Em 1991, eles cometeram o primeiro crime, né? Mataram uma menina chamada Helena Macedo, ela tinha 21 anos de idade. Essa menina foi morta. Ela foi pega dentro de casa, arrastada pra mata, foi estrangulada com fio de arame. Depois que ela foi estrangulada, né, se cometeu abuso com o corpo dela já morto.
Esse caso começou a aparecer porque ela sumiu, ficou mais de uma semana desaparecida. E quando a polícia localizou, né, eles localizaram o corpo dela já em decomposição. E o que acontece? Viram que ela tinha sido estrangulada, levaram pra fazer perícia. E na perícia constatou aí o abuso sexual, né, depois de morta. 7 meses depois, o que aconteceu? 7 meses depois, uma outra menina de 11 anos de idade também sumiu de casa e encontraram o corpo dela estrangulado, né, com sinais de abuso sexual também. Essa menina chamava Norma Cláudia de Araújo, ela tinha 11 anos de idade, era estudante, e na época do crime eles acusaram um agricultor da região. Porque o agricultor brincava que a menina era namorada dele, não sei o quê. Hoje parece uma coisa muito estranha, mas na época isso era normal, assim, o adulto tem que ir, minha namoradinha, né, era uma brincadeira. Não é uma coisa tão legal, mas era uma brincadeira de época. E aí o que acontece? Né, começou aquele burbulho sobre o lavrador, a polícia foi até atrás do lavrador, mas a população, conhecendo a índole do Ibrahim, pegaram o Ibrahim e levaram ele à delegacia. Lá ele foi interrogado, não vou falar que ele foi interrogado, ele foi mais sabatinado pelos policiais lá. E aí, nessa sabatina, ele acabou confessando o crime dessa menina Norma de 11 anos. Ele confessou, falou que agiu sozinho, que o irmão dele não tinha participação nenhuma, que ele tinha agido sozinho nesse crime, e que ele tinha cometido esse crime porque ela não gostava de negros e tinha tratado ele mal por ele ser negro. Bom, nessa situação ele é preso, ele é um réu confesso, ele é preso, como ele é menor de idade, ele vai para uma casa, né, de detenção de menores infratores. E ele ficou preso até 1994. Em 1994 ele completou 18 anos, e como o Código Penal brasileiro, né, não prevê a prisão depois de 18 anos, ele é solto, né, o menor não continua preso depois dos 18 anos, ele é solto, e volta para a região de Nova Friburgo. O que acontece? Quando ele volta para a região, né, a população começa já meio que a assustar, porque ele tinha cometido o crime contra a Norma, a população achava que ele tinha cometido o crime com da Eliane Macedo, mesmo ele não tendo confessado, né? Então a população já começa a ter medo dele. Ele e o irmão somem, vão para a mata, né? E nesse meio termo ainda tem um relato da mãe, né, acusando ele de terem estuprado a própria mãe, né? E a mãe acusa, além de ter sido vítima de abuso desses dois filhos, acusa o Henrique de ter cometido violência contra a irmã mais nova. Bom, 4 meses depois que o Ibrahim voltou, né, que ele saiu da cadeia, que ele voltou, os crimes começaram a ocorrer novamente, tá? A primeira vítima dos dois foi o vigia João Carlos e a namorada, Elisete Ferreira. João Carlos estava numa cachoeira da região se banhando, tava ele e a namorada, né? Tava lá tomando um banho na cachoeira, né? Nadando na cachoeira, e ela tava deitada. A dona Elisete estava deitada numa pedra, tirando um cochilo. E ela acordou com os dois já em cima dela, tanto o Ibrahim quanto o Henrique. Eles atacaram ela com pedradas. O João Carlos viu, saiu da água e foi em defesa da namorada e foi assassinado a pedradas pelos dois. Logo após eles terem assassinado o João Carlos, eles arrastaram a Elisete até o mato e cometeram suas atrocidades com ela lá. Ela se fingiu de morta, então eles se distraíram porque ela já estava morta, né? Na cabeça deles ela estava morta. Nessa distração dos dois, ela conseguiu fugir, ela até cai de um barranco, ela relata que ela caiu de um barranco, né? E conseguiu voltar para a zona rural de Nova Friburgo e lá e acusou os dois, né? Que eles tinham atacado ela, tinham matado o namorado dela, o João Carlos, etc e tal. E a caça aos dois começou daí. Então, eles já estavam na mata, já estavam vivendo na mata, desde que o Ibrahim voltou. Eles já estavam vivendo na mata, tanto o Ibrahim quanto o Henrique. E a polícia começou a buscar os dois por causa desse crime, do João Carlos e da Elisete, né? Só que os crimes continuaram acontecendo. E a polícia foi intensificando a busca. E os crimes acontecendo, e a polícia intensificando a busca, né? Até que chegou num ponto, e a mídia começou a dar em cima, né? E até que chegou num ponto de ter 200 policiais, né? Pouco mais de 200 policiais na caça aos irmãos necrófilos, né? Com cães farejadores, né? Guarnição de mata. E um batalhão do BOP desceu, né? Uma guarnição do BOP desceu para Nova Friburgo para poder fazer a caça desses dois. A gente tá falando que já tá durando... Isso já perdura por 2 meses, né?
Desde a primeira vítima até este momento já tinha 2 meses de caça, a polícia não tinha conseguido localizar os dois ainda. Vou deixar claro pra vocês aqui, ó, no mesmo jeito que foi no caso do Lázaro, no caso dos irmãos necrófilos a mesma coisa. Caçar no mato pessoas que viveram e têm costume com o mato é muito difícil. Bom, então, a população começou a ficar com medo, né? Começou a deixar suas casas, e aqueles que não podiam deixar as casas, não podiam deixar a região, começaram a se armar. O pessoal que ficou na região já não andava mais sem estar armado e não andava mais sozinho, sempre estava andando em grupos de 2, 3 e andavam armados. E nessa ocasião, né, uma das casas foi invadida, eles invadiam muitas casas para roubar comida, roubar mantimento, né? Além dos outros crimes, né, desse mesmo cunho que estou contando para vocês. E eles invadiram a casa de uma menina de 15 anos. O nome dela era Márcia Cristina Mello. Tava só ela e a irmã mais nova em casa, né? O pai e a mãe estavam trabalhando. Só que a arma do pai estava em casa. Era uma arma velha, mas estava em casa lá e estava municiada. Quando ela viu os dois, né? Ela disparou contra os dois, que fugiram, né? Com medo dos disparos. Tem um detalhe interessante nisso aí. Tanto os irmãos Oliveira, tanto o Ibrahim quanto o Henrique, não usavam armas de fogo. Eles usavam... As armas que eles usavam eram um porrete, tá? E um facão. Não usavam arma de fogo. Resta até que eles não sabiam mexer com armas de fogo, tá? E continua aí essa caçada intensa, né? E a população armada, a polícia não conseguia localizar, a polícia começou a pegar alguns policiais e disfarçar de agricultores e colocar nas lavouras para ver se pegava os dois, e não conseguia. E aí eles cometeram um crime que pra mim é o crime mais atroz deles, aliás, na história deles é o crime mais atroz, né? E olha que esses crimes que eles vêm cometendo já são crimes, né, bem atrozes. Eles invadiram a casa da dona Maria Dorcileia Fausto, tá? Só tava a dona Maria em casa e o filhinho de 9 anos dela em casa. Dona Maria Dorcileia Fausto estava grávida de 7 meses. Eles invadiram a casa dela, o marido dela não estava trabalhando, né? E o filhinho de 9 anos tentou defender a mãe e eles agrediram o menino a pauladas, né? O menino morreu por causa dessas pauladas, ele não morreu na hora, mas ele desmaiou na hora, foi levado para o hospital, mas não conseguiu, né? Conseguiu ficar vivo, ele morreu no hospital. E ela foi sequestrada e arrastada para o meio do mato, né? Do modus operandi que eles já faziam mesmo, foi arrastada pelos cabelos. O corpo foi localizado dias depois, né? E aí é complicado isso aí, porque é o seguinte, né? Com marcas de estrangulamento, né? Do abuso pós-morte, e a barriga foi aberta e o feto foi botado para fora da barriga. Então, assim, esse aí foi um crime que chocou muito a população. Eu já estava chocada, né? Tava horrorizada com as atrocidades dos dois, mas esse aí foi uma coisa terrível. É tão interessante que esse caso dos irmãos necrófilos tem interesse internacional. Tem muitos pesquisadores de crimes que pesquisaram esse caso pelo perfil psicótico dos dois. E aí o que acontece? Em 96, aí começaram a surgir as lendas, né? Que eles tinham um pacto com o demônio, o livro do São Cipriano, que eles invultavam, essas mesmas lendas que aconteceram com Lázaro, que aconteceram com os cangaceiros, por causa dessa dificuldade de pegar na mata. Em dezembro de 1995, o Ibrahim foi morto. Ele é morto a tiros por um subtenente do BOP, o senhor Fernando Príncipe Martins. Subcomandante, aliás, do BOP, o senhor Fernando Príncipe Martins. Ele estava disfarçado de agricultor, né? E estava nas terras de um fazendeiro que estava lavrando a terra. Quando esse fazendeiro foi atacado pelo Ibrahim, né, o subcomandante prontamente disparou, desferiu 6 tiros contra o Ibrahim. Desses 6 tiros, só 2 pegaram. Um pegou nas costas e o outro pegou nas nádegas. Mesmo assim, o Ibrahim conseguiu fugir. E depois da fuga, o corpo foi encontrado um tempinho depois, já morto, né? E ele foi levado para a cidade. E na cidade teve aí um tumulto social, porque a população queria ver, a população não acreditava que era o Ibrahim, né? Queria ver o corpo, outros queriam pegar o corpo pra botar fogo, outros pra retalhar, né? Porque a população tava com muito ódio, né, dos dois irmãos.
E a população mesmo queria. Foi uma confusão danada, cercaram o carro do IML, né? A polícia teve que fazer o cerco e proteger o carro até o carro sair da cidade pro Rio de Janeiro, né? Tentaram quebrar a delegacia. Foi uma confusão danada porque a população tava com muita ira em cima dos dois e, né, queria ter certeza que era o Ibrahim, né, e fazer o corpo dele pagar pelos aqueles crimes, né, que ele tinha cometido. O Henrique sumiu, tá? Ficou 6 meses sumido. Né? Uma promotora, na época do assassinato do Henrique, da morte do Ibrahim, uma promotora judicial, né, se manifestou aí em defesa dos dois, né, e queria proteger o Henrique, essa coisa toda dos direitos humanos, né? E o Henrique ficou 6 meses escondido no meio da mata. O interessante é que os crimes cessaram. Entre a morte do Ibrahim até a prisão do Henrique, os crimes cessaram. Né? Não teve mais crime, né, depois da morte do Ibrahim até a prisão do Henrique. E aí aconteceu o seguinte: depois de 6 meses, o Henrique resolveu se entregar. Procurou um fazendeiro da região, falou que queria se entregar, mas pediu a presença dessa promotora de justiça, que ele só se entregaria para ela. Então ela foi a Nova Friburgo, né, eles combinaram o local e ele se entregou para ela. Essa entrega do Henrique foi feita meio que debaixo dos panos, porque a população estava tão polvorosa por causa dos crimes, né? E eles tiveram medo que a população tivesse a mesma reação que teve com a morte do Ibrahim, tivesse aí na prisão do Henrique. Ele foi preso em 96, né? 6 meses depois da morte. Lembra que o Ibrahim morreu em dezembro, né, de 95. Ele foi preso 6 meses depois, em junho e julho de 96, né? E em 2000 ele foi julgado e condenado a 34 anos de prisão. Os psiquiatras forenses da época, né, atribuíram os crimes ao Ibrahim, né? E falaram que o Henrique era só o acompanhante, porque o Henrique tinha um retardo mental, etc e tal, né? E que os crimes eram cometidos pelo Ibrahim, que era o cabeça desses crimes. Até porque depois da morte do Ibrahim os crimes cessaram. Mas no julgamento, no decorrer do julgamento, a dona Elisete, aquela lá, a primeira vítima da cachoeira, que sobreviveu, ela testemunhou e falou que não, que os dois cometiam os atos, né? Que tanto o Ibrahim quanto o Henrique cometeram os atos contra ela. Então ele é condenado a 34 anos de prisão, se encontra preso até hoje, né? A gente tá com 21 anos da prisão dele, ele se encontra preso até hoje, né? Já tá próximo aí de conseguir receber alguns benefícios. Não sei se vai ter benefício por causa dessa questão dele ter um problema mental, pode ser que ele não consiga o benefício, né? E se encontra preso até hoje. Essa é a história dos irmãos necrófilos. Ela é uma história um pouquinho mais densa, eu tentei fazer um resumão pra vocês aqui, deixar mais leve, porque a história é muito pesada. Quem quiser saber mais sobre essa história, tem um filme que foi lançado em 2019 chamado Macabro. O filme conta a história dos irmãos necrófilos lá do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. Então, se gostou da história e quiser se interessar, procure esse filme que é bem interessante, beleza? Bom, moçada, essa é a história dos irmãos necrófilos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o joinha de vocês. Não deixem de se inscrever no canal. Vocês não pagam nada pra se inscrever, muito menos pra dar o like. Se não gostar, dá o dislike também. Comentem aí embaixo se vocês conheciam essa história, outras histórias deste mesmo nível que vocês querem que a gente fale, beleza? A gente tem mais 2 playlists. Temos essa playlist aí, que é dos bandidos brasileiros. A gente tá falando um pouquinho de cangaço, sobre esses bandidos. A gente vai ter alguns vídeos sobre o Lázaro. Vamos ter um vídeo sobre cangaço. Temos uma outra playlist chamada Brasilidade. Essa playlist fala sobre festas e culturas brasileiras no geral, tá bom? A gente vai ter um vídeo lá falando sobre sobre esse período de festa junina. E a gente tem uma playlist aí chamada Turistando, que a gente tá mostrando alguns pontos turísticos, tanto de Belo Horizonte quanto de outras cidades do país, tá? E a gente vai dar dicas de viagem, dicas de como viajar de carro, tá bom? Algumas aventuras que a gente aqui do Criano fez. Beleza? Acompanhe os outros vídeos e as outras playlists, beleza? No mais, moçada, muito obrigado. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de comentar e curtir. Pra gente é muito importante, tá bom? Muito obrigado, moçada, e até a próxima. Vai aparecer outros Ibrahim aí. E eu espero que Deus proteja o povo, que não aconteça, né? Porque ele fez muita maldade com o povo, hein?